Gostaria de pedir licença a todos vocês para adentrar no seu lar, na sua casa, na sua residência e nesta ocasião, para juntos comentarmos a lição da Escola Bíblica Dominical. Quero cumprimentar toda a diretoria do Ministério, toda a igreja, todos os obreiros e convidá-los a participar comigo deste momento maravilhoso. Neste momento, nós vamos estar apresentando a vocês e comentando a lição de número 12. Essa lição tão importante, que seria ministrada já no próximo domingo, que tem por título Jesus, o Homem Perfeito. Muito bem, sem mais delonga, para nós ganharmos tempo, antes de nós adentrarmos na lição propriamente dita, eu gostaria de pedir a você que curva a sua cabeça neste momento junto comigo e vamos dirigir uma palavra de oração ao nosso Deus para que Ele venha abrir os nossos corações e o nosso intelecto para compreendermos as revelações da sua palavra. Senhor meu Deus, queremos te agradecer por este momento, pedir a tua direção e pedir a inspiração do teu Espírito Santo, que é o intérprete por excelência das Sagradas Escrituras, que vem abrir nosso coração para que juntos possamos aprender mais uma porção da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Texto áureo da nossa lição. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Lucas capítulo 2, verso 52. Verdade prática. Verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Nós temos a leitura diária, que provavelmente os irmãos já devem ter lido durante a semana. Para cada dia da semana nós temos uma referência bíblica que nos reporta ao tema proposto para este domingo. A leitura bíblica em classe, ela está registrada no Evangelho segundo escreveu Lucas, do capítulo de número 2. Acompanhe comigo na sua lição. Se você não tem a lição, por gentileza, abre sua Bíblia junto com a sua família, com seus filhos e com todas as pessoas que estejam junto com você e acompanhando. Em Lucas, do capítulo 2, e nos versos de número 40 até o número de 52, que diz assim, passarei a ler. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E, como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando ouviram, maravilharam-se e disse-lhe a sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E a sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Muito bem, essa é a nossa leitura bíblica em classe. De ontem, nosso pastor Cláudio de Andrade tirou todo esse comentário, toda essa lição, que a partir de agora, doravante, estaremos abordando e comentando junto com os amados. O objetivo geral dessa lição, assim, a fins didático, é
clarificar que o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós, ou seja, divino e humano. Então, o objetivo geral é apresentar a deidade e apresentar a humanidade do Filho de Deus nessa lição. E concluindo que ele é o homem perfeito, que veio para realizar a obra da redenção aqui na Terra. Objetivos específicos para cada tópico. No primeiro tópico, estaremos expondo a divindade de Jesus, traçando alguns comentários sobre seus atributos, sobre alguns títulos que denotam essa esfera divina do homem chamado Jesus. Explicar a humanidade de Jesus, no segundo tópico. E no terceiro tópico, assinalar a perfeição de Jesus. Muito bem. Nesse momento, eu vou ler aqui apenas um trecho da introdução e depois entraremos na lição propriamente dita. Acompanhe comigo. Introdução. Se na lição passada estudamos sobre o homem do pecado, enfocaremos hoje a encarnação do Filho de Deus como Filho do homem. Apresentaremos o Senhor Jesus Cristo como ser humano perfeito, nele que devemos pensar, falar e agir. Glória a Deus. Muito bem. Amados, todas as vezes que abordamos a doutrina ou as doutrinas que se relacionam com Jesus, ou quando falamos acerca da perfeição de Jesus, sempre vem à tona a questão da sua natureza, ou das suas duas naturezas, a natureza divina e humana. Muito bem. A palavra de Deus ela está repleta de versos, de títulos, de atributos e de nomes que se relacionam a Jesus, mostrando a sua parte divina e a sua parte humana também. E nós vamos, neste momento, já no primeiro tópico, abordar a questão da sua natureza divina. O primeiro tópico, Jesus, o verdadeiro Deus. Como eu havia falado, se nós fôssemos aqui relacionar e discorrer acerca dos atributos de Jesus que a Bíblia nos revela, mostrando a sua deidade, nós gastaríamos muito tempo aqui falando sobre isso. Não só sobre os atributos, mas também sobre os títulos e os nomes que aparecem nas Sagradas Escrituras, tanto nas páginas veterotestamentárias quanto nas páginas neotestamentárias. Mas, para sermos assim mais sucinto, bem conciso nas palavras e resumir o tempo, eu separei aqui 2 títulos que a Bíblia mostra que denota que Jesus Cristo, ele é Deus. Só para a gente assim entendermos. É claro que o comentário aqui da lição, no primeiro subponto, ele vai falar sobre a eternidade de Jesus com o Pai, mostrando aí que realmente Jesus é Deus. No segundo subponto, ele vai apontar alguns atributos sobre Jesus, que os irmãos já devem ter lido em suas casas. Tem algumas referências bíblicas também que falam sobre isso. E no terceiro subponto do primeiro tópico, ele vai falar sobre o termo kenosis, que é um termo grego, né, das páginas do Novo Testamento, mais precisamente na Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 2 e no verso de número 7, que aparece ali esse termo, mostrando que Jesus, muito embora ele tenha se esvaizado, ou ele tenha deixado, tenha renunciado, digamos assim, a sua glória para vir a este mundo, ele não perdeu a sua deidade, a sua natureza divina, tá? Muito bem. Mas para nós resumirmos, eu quero abordar com vocês apenas 2 títulos. O primeiro título, Filho de Deus. Filho de Deus está registrado em muitas passagens, principalmente do Novo Testamento. Mas eu separei aqui para vocês, para nós meditarmos, em Romanos do capítulo 1 e no verso 1 até o verso de número 4, vejamos o que a palavra de Deus fala sobre esse termo Filho de Deus ou o Filho de Deus. Diz assim as Sagradas Escrituras: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus,
o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas Escrituras. Com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então veja que o texto está dizendo que ele é Filho de Deus, ou o Filho de Deus. Os irmãos percebam aqui que nas Sagradas Escrituras, e mais precisamente nessa passagem e outras mais específicas que trata sobre o assunto, aparece sempre, na maioria das vezes, o artigo definido, o Filho de Deus. Por que isso? Porque está mostrando que ele é o Filho de Deus diferente dos demais, como por exemplo os anjos, como por exemplo os cristãos, os servos de Deus que tiveram o milagre do novo nascimento, que aceitaram Jesus e foram regenerados. Eles são filhos de Deus, né? Mas no caso de Jesus, ele é o Filho de Deus. É diferente. Então, a palavra está dizendo que ele é filho de. E no pensamento hebraico, quando nós temos essa expressão filho de, ela está denotando participação e relação. Ou seja, filho de significa que ele traz consigo, na sua essência, na sua vida, toda a natureza divina. Ele é filho de Deus, todos os atributos, todos os conceitos, qualidades, todo o poder, tudo que pertence a Deus, a essência de Deus está sobre a vida dele. Por exemplo, no episódio lá do batismo nas águas de Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 3, verso 17 a seguir, nós temos ali um fato interessante que quando Jesus ele chega até João Batista ele tem a visão e ele vê o Espírito Santo descer sobre a cabeça de Jesus em forma corpórea de pomba. Tá? E nesse momento ele lembra-se de que ele recebera uma revelação da parte de Deus dizendo que o homem em que no qual ele visse o Espírito pousar e repousar como uma pomba, esse seria o Filho de Deus e que ele deveria batizá-lo, seria o Messias. E de repente Jesus aparece ali. Muito bem, para resumir a história, Jesus está dentro da água, vamos aqui descrever o cenário. Jesus está dentro da água, prestes a ser batizado. João Batista está ali para batizá-lo. De repente, Deus brada do céu. Uma voz aparece, registra lá São Mateus, o evangelista São Mateus. Ele registra dizendo que Deus disse assim: eis aí o meu filho amado, em quem me comprazo. Em uma linguagem mais moderna, seria dizer: eis aí o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Então Deus está dizendo do céu que aquele ali é o seu filho amado, mostrando aí a natureza divina de Jesus mais uma vez. Outra passagem interessante é lá em Mateus capítulo 4, que é uma passagem clássica que fala sobre a tentação de Jesus lá no deserto da Judéia, que ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber e depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, transforme estas pedras em pães. Ou seja, Satanás sabia que Jesus era e é o Filho de Deus, porque se não fosse assim, não seria uma tentação. Então ele, sendo Deus, depois de 40 dias e 40 noites ali, com fome, com sede, sendo o Criador de todo o universo, tendo o poder para transformar moléculas e átomos em quaisquer coisa que ele quisesse, inclusive as pedras, transformá-las em umas iguarias deliciosas, né, apetitosas da sua época. Ele poderia fazer isso. Eis aí a tentação. Mas diz a Bíblia que ele não cedeu. Ele respondeu categoricamente para Satanás: também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então veja que Satanás, ele diz: se tu és o, para lançar dúvida naquele momento em que Jesus, humanamente falando, né, estava com fome, estava sentindo necessidade de suprir suas forças físicas, mas ali está revelando que realmente ele é o Filho
de Deus. Mas ele venceu neste momento, porque se ele tivesse cedido, então o que aconteceria? Ele estaria obedecendo a Satanás. E também, se ele tivesse cedido, ele não cumpriria o seu propósito divino da redenção. Muito bem. Então veja, filho de Deus significa isso, tá? Que ele traz consigo, na sua natureza, toda a essência divina. Outro título, para a gente resumir esse tópico, que eu trago para os irmãos neste momento, é quando a palavra diz assim, que ele era o Verbo, que ele é o Verbo que encarnou, o Verbo divino, a palavra divina, que veio a este mundo em forma de ser humano, né? Lá em João capítulo 1 e verso de número 14, os irmãos conhecem muito bem o Evangelho de João, logo no seu primeiro capítulo, que fala sobre a manifestação do Verbo. Mas eu vou deixar aqui essa leitura para que tenhamos essa compreensão melhor daquilo que Deus tem revelado para nós. Vamos lá, verso 14, olha só o que diz. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de luz. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. O Verbo se fez carne. A palavra, o Logos de Deus, se fez carne e habitou entre nós. Isso aí está mostrando que realmente este homem que viveu, ele não era um simples homem. Ele era o próprio Deus encarnado, o próprio Filho de Deus, manifestando-se para revelar a essência de Deus aos homens. Por exemplo, só para ilustrar, nós seres humanos, nós expressamos as palavras para comunicar nossa essência, nosso caráter, nossas ideias, aquilo que queremos, aquilo que somos. Através da palavra é revelado exatamente aquilo que somos. O nosso caráter, nossa maneira de ser, né? Nossas ideias, nossa mentalidade, nosso psique. Se você pegar, por exemplo, uma pessoa, um cego, que ele não consegue enxergar a vida como nós enxergamos, o físico, as cores, os movimentos, mas se você expressar alguma coisa perto dele, e se ele conviver com você um determinado tempo, ele vai passar a te conhecer através das suas expressões, através das suas palavras. Ele vai traçar psicologicamente dentro da mente dele o seu perfil, por aquilo que você fala. Então veja, como que nós, seres humanos tão finitos aqui na Terra, poderíamos compreender um pouquinho acerca desse Deus tão infinito? Então Deus, ele se deixa expressar através do Verbo que se encarnou, que é Jesus Cristo. Lá em Hebreus, no capítulo 1, no verso 3, vai dizer que ele é a imagem de Deus. Ele é a expressa imagem de Deus. Então, ele se fez revelar Deus através da encarnação. É a própria palavra mostrando, transmitindo essa mensagem do caráter de Deus. Muito bem. Colossenses, Paulo vai dizer, no capítulo 1, verso 3, que ele é a imagem do Deus invisível, ou seja, o Deus intangível, o Deus Espírito, o Deus que não podemos ver, enxergar com os olhos físicos, mas podemos compreender através da mensagem, da palavra revelada, que é Jesus, que encarnou. Então, mostrando aí, mais uma vez, a deidade de Jesus Cristo. Amém, queridos? Muito bem. Agora é importante ressaltar uma observação que eu quero colocar aqui, inclusive no subsídio didático pedagógico, aparece para nós professores essa ideia, né, que é a palavra kenosis, do original que nós já falamos ali de Filipenses 2:7. Muito bem. Na realidade, quando o tradutor ele traduz, ele coloca a palavra esvaziou-se. Esvaziou-se. Por quê? Porque está falando que Deus, Jesus, esvaziou-se da sua glória e encarnou, se tornando um ser humano, mas não deixou a sua natureza divina. Continua sendo Deus. Por exemplo, na terra, Jesus
ele teve algumas atitudes mostrando que ele era Deus. Lembra do episódio que os discípulos estavam no barquinho e a tempestade parecia que ia destruir a embarcação? De repente Jesus, ele olha e diz assim: aquieta-te vento, aquieta-te mar. E todos ficaram maravilhados, dizendo: quem é este que até o mar, que até o vento lhe obedece? Ou seja, atributo divino que tem poder sobre a natureza. Não sei se vocês lembram certas ocasiões quando Jesus ia expulsar algumas entidades malignas. Essas entidades, esses demônios, essas legiões se prostravam diante de Jesus e dizia: nós sabemos quem tu és o Cristo, o ungido de Deus. E se prostravam e queria revelar ali, queria até adorar Jesus. Mas Jesus mandava eles se calarem, porque já conhecia eles. Então veja, isso só é possível com alguém que realmente é Deus. Em algumas ocasiões, Jesus ele ia efetuar uma cura e ele dizia: vai, meu filho, perdoado estão os seus pecados. A ponto de os fariseus arrazoarem em seus corações. Arrazoar significa pensar, maquinar, murmurar dentro de si: quem é este que pode perdoar pecado a não ser Deus? Porque eles não sabiam que aquele homem que estava ali era o próprio Deus encarnado. E Jesus, conhecendo os seus corações, disse: o que é mais fácil dizer a este homem? Perdoado estão os teus pecados? Ou dizer: pega a tua cama, levanta-te e vai para a tua casa? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder, e aí vocês conhecem o resto da história. Então, queridos, são passagens que mostram certas atitudes, certos atributos se relacionando com Cristo, homem, mostrando que, apesar de ser homem, ele tinha a natureza divina, porque ele sempre foi e sempre será Deus. Amém? Então, esse primeiro tópico aqui mostrando Jesus, o verdadeiro Deus. Se fôssemos falar aqui sobre todos os títulos, atributos e nomenclaturas, nomes, que denota a divindade de Jesus, passaríamos muito tempo. Mas eu acredito que vocês já entenderam esse primeiro tópico da lição. E nesse momento, vamos partir, se os irmãos nos permitem, para o segundo tópico da lição: Jesus, o verdadeiro homem. Esse segundo tópico da lição, ele vai mostrar de uma forma sucinta a humanidade de Jesus, a parte humana de Jesus. Muito bem. Amados, a natureza humana de Jesus ela está abundantemente relatada nos evangelhos e em boa parte das epístolas, tá? E em alguns textos veterotestamentários também, como naquela clássica passagem de Isaías, capítulo 53, a partir do verso 1. Eu vou ler aqui para os irmãos. Existem algumas versões mais modernas que traz uma linguagem mais clara sobre o assunto. Isaías, capítulo 53, do verso 1 até o verso de número 5 apenas, para ser sucinto nas minhas palavras, E essa passagem é uma clássica passagem mostrando a parte humana de Jesus, tá? Que diz assim, quem creu em nossa pregação? É uma pergunta. Muito bem. E a quem foi revelado o braço do Senhor? Outra pergunta. Mas uma pergunta, são duas perguntas retóricas. Na realidade, alguns profetas eles utilizavam, claro, obviamente inspirados por Deus, de perguntas retóricas, para depois transmitir a mensagem revelada. Então, essa pergunta retórica já é uma introdução daquilo que ele vai revelar posteriormente a ela. E a partir do verso 2 aí começa a mostrar as características humanas de Jesus. É como se Isaías tivesse uma luneta do Espírito Santo e olhando para o futuro e vislumbrando o aspecto humano do Filho de Deus que viria para resgatar a humanidade perdida. Então ele diz assim: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhando nós, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse.
Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Mostrando aí o aspecto físico de Jesus, seu sofrimento para resgatar a humanidade perdida. Muito bem. E o nosso querido pastor Cláudio Lourdes de Andrade, ele foi muito feliz e ele coloca aqui alguns pontos para transmitir didaticamente essa lição e esse aspecto humano acerca de Jesus. E o primeiro subponto, ele diz que antes da encarnação, Jesus já estava no seio do Pai. O segundo diz que foi profetizado no Antigo Testamento. E o terceiro subponto, ele foi encarnado, foi revelado no Novo Testamento. O quarto subponto, Jesus nasceu na plenitude dos tempos. E aqui nesse quarto subponto, eu quero abrir um parênteses aqui, rapidamente, só para fazer um comentário com vocês. O que significa plenitude dos tempos? A palavra plenitude significa algo pleno, algo que já está completo, já está no seu ápice, no seu clímax. Quando fala plenitude do tempo, a palavra está querendo dizer que chegou o momento exato da manifestação, da encarnação, da vinda do Filho de Deus a essa terra como homem. Ou seja, Deus preparando, ao longo da história, o momento exato para que seu Filho viesse se manifestar. E aí eu coloquei 3 pontos que eu acredito ser cruciais e muito importantes para nós entendermos essa plenitude. Em que sentido que o mundo estava pleno para receber o Filho de Deus? No sentido cultural, por exemplo. Os irmãos há de convir comigo que naquela época preponderava uma língua universal, que era o grego. Então a ideia grega da análise, da investigação através da razão e o próprio idioma, que se tornou o idioma universal da época, ele cimentou a via que poderia disseminar com mais facilidade as verdades cristocêntricas, as verdades do Evangelho da Salvação. Então o mundo estava preparado culturalmente. Outro aspecto que me chama a atenção é que o mundo estava preparado politicamente, porque nessa época o Império Romano dominava o mundo conhecido de então. Então todas as nações que se tornavam conquistadas por Roma se transformavam em províncias de Roma e eram lideradas por Roma pelas suas leis, pela sua infraestrutura, com as suas estradas que ligavam todas as nações que eram províncias de Roma, facilitando o intercâmbio entre eles e, por assim dizer, também a disseminação do Evangelho, E a pax romana, ou seja, a liderança romana que fazia com que todos obedecessem à lei e facilitava também esse intercâmbio e esses missionários que saíam levando a palavra do Senhor. E o terceiro aspecto, para encerrar esse ponto da plenitude dos tempos que me chama a atenção, é que o mundo estava também, de certa forma, preparado estrategicamente. Como assim? Deus usou a semente de Abraão, o povo de Israel, e no momento da diáspora, que eles iam se espalhando, aí chega agora no Império Romano, e em todas as províncias do Império Romano havia ali uma comunidade judaica. E vocês sabem que onde os judeus chegavam, a primeira coisa que eles faziam era implantar uma sinagoga. Então, ou seja, todos os pontos do Império Romano onde havia uma comunidade judaica, havia uma sinagoga. E essa sinagoga, as pessoas se reuniam periodicamente, para poder aprender acerca do Deus de Abraão, da lei de Moisés e etc. e tal. Ou seja, então o mundo estava preparado
Por quê? Porque logo após a implantação da igreja na terra, quando os primeiros apóstolos missionários saíram, Paulo, por exemplo, que foi o apóstolo dos gentios, a primeira coisa que ele fazia, quando ele chegava no lugar para poder evangelizar, ele procurava a sinagoga judaica. E dali que ele partia para outros lugares. Claro que era muito perseguido pelos seus próprios conterrâneos, mas era dali que ele partia. Então sempre tinha ali uma conexão com a sinagoga. Tá? Então veja, Deus preparou o terreno. Por isso que diz a Bíblia aqui, que na plenitude, Gálatas capítulo 4, verso 4 e verso 5, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei romana e a lei judaica. Tá? Muito bem. Em Israel, Jesus foi apresentado ao mundo, né? Fala aqui o quinto subponto, né? Em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. Muito bem. Feito isso, amados, eu destaquei aqui um título que revela essa parte humana de Jesus. Mateus capítulo 18, vamos ler esse verso tão lindo, essa pérola maravilhosa da palavra de Deus. Mateus capítulo 18 e verso de número 11. Acompanhe comigo em vossas Bíblias, por gentileza. Se vocês estiverem aí próximo de uma Bíblia, acompanhe comigo. Diz assim o verso de número 11. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Quem veio salvar o que estava perdido? O Filho do Homem. Estranha essa palavra, se a gente for analisá-la, a grosso modo, pela lógica humana, pelo raciocínio humano, pela letra fria. Mas se nós pedirmos permissão ao Espírito Santo e a sua graça e vasculharmos os textos paralelos e entendermos a interpretação, porque a primeira regra da hermenêutica interpretativa é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Se nós analisarmos em outros textos que tratam sobre o assunto, vamos entender que esse Filho do Homem está falando da natureza humana de Jesus. Se eu disser para você, eu sou filho do homem, o que você vai dizer? Você vai debochar de mim, né? Porque obviamente eu sou filho de homem. Eu sou um ser humano. Mas quando Jesus dizia que ele era filho do homem, ele estava transmitindo duas mensagens. Ele dizia, olha, apesar de eu ter vindo do céu, apesar de eu ser filho de Deus, ser o Deus encarnado, e vocês viram aí os milagres e as manifestações, eu sou filho do homem. Ou seja, eu tenho a natureza humana. Em outras palavras, sinto dor. Era isso que Jesus queria dizer. Ele sentia dor, que a palavra revelada diz, né? Cansaço, fome, foi tentado, mas não pecou. Ele sentia as fragilidades e as impossibilidades e as limitações de qualquer ser humano. Então ele, apesar de ser Deus, ele viveu como um ser humano qualquer, que andou nessa terra, viveu nessa terra, comeu, bebeu, se alegrou, se entristeceu, foi perseguido, foi tentado, né? Então veja, volto a repetir, de acordo com o pensamento hebraico, quando fala filho de, está se referindo ali relação e participação. Filho do homem, ele quer dizer o seguinte, que ele tem as mesmas prerrogativas, os mesmos atributos de um ser humano, né? Filho do homem. Por exemplo, lá em Lucas capítulo 20, verso 36, diz assim, filhos da ressurreição. Ora, ressurreição não pode gerar filhos, é algo inanimado, intangível, é o poder pelo qual Deus trará de volta os mortos, a ressurreição. Então, filho da ressurreição significa aqueles que hão de participar da ressurreição, que são separados para a ressurreição, são os filhos da ressurreição, da primeira ressurreição, que é a ressurreição para a vida eterna. Então, filho do homem é relação com a natureza humana. Então, esse título fala desse sofrimento, dessa fragilidade física, né? E tudo mais que Jesus passou. E outros títulos mais que se referem a isso, né?
Em 1 João, primeira carta do apóstolo João, no capítulo 4, no verso 2, diz que todo espírito que confessa que Jesus veio em carne, esse espírito é de Deus. Em outras palavras, quando nós cremos naquilo que a palavra foi revelada sobre a natureza humana de Jesus, estamos então fazendo coro com aquilo que realmente Deus quer para nós, mostrar que Jesus veio como homem para ser o sacrifício perfeito na cruz do Calvário. Muito bem, então aí mostra essa natureza humana de Jesus. Nasceu como homem, viveu como homem, cresceu como homem, foi tentado como homem, mas não pecou, porque ele veio para resgatar a humanidade dos seus flagelos, do seu pecado, da sua condição afastada de Deus. Amém, queridos? Então diz aqui, a humanidade de Jesus Cristo não era aparente, era tão real quanto a nossa. Grave bem essa frase, era tão real quanto a nossa. Isso nos alegra, porque mostra que o Senhor Jesus, ele sofreu aquilo que nós sofremos na carne. Eu não sei se nesse momento você que me escuta do outro lado dessa tela está passando por algum momento difícil, seja ele físico, espiritual, emocional, conjugal, financeiro, problema de saúde, não sei, mas Jesus viveu nessa terra e ele experimentou todos esses problemas, porque ele foi um ser humano normal. E nós temos várias referências bíblicas tratando sobre isso. Amém, amados? Muito bem. E agora, nesse momento, nós vamos ir para o terceiro tópico da nossa lição, abordar o desfechamento, que inclusive é o título da lição, Jesus, o homem perfeito. Muito bem. Primeiro tópico, a deidade de Cristo, a parte humana de Jesus, a parte divina de Jesus, desculpa. E o segundo tópico, a parte humana de Jesus. E agora, juntando tudo, nós temos um homem perfeito. Um homem que não se achou nenhuma coisa que pudesse ser acusado de ninguém ou por ninguém, aqui enquanto ele esteve na face da terra. Muito bem. Afinal, o Senhor Jesus era ou não um ser humano semelhante a nós? É uma pergunta que o comentarista deixa para nós refletirmos sobre ela. Ele era ou não? Existem inúmeras seitas que querem negar isso. Os agnósticos e outros mais, que eu não vou citar aqui por questão de ética, inclusive seitas modernas, que querem desfazer com essa ideia cristalina, com essa doutrina, com essa revelação cristalina das Sagradas Escrituras, mostrando que Jesus foi o homem perfeito, mesmo estando aqui na Terra, Sim, ele era semelhante a nós, e melhor do que nós, pois não estava sujeito ao pecado original, e nem ao experimental. Muito bem, tudo foi tentado, mas não pecou. Aí nós temos aqui no primeiro subponto, tratando sobre a humanidade de Jesus, já discorremos sobre isso, mas ele faz isso apenas para depois introduzir a ideia e fazer um paralelo entre o primeiro Adão e o segundo Adão. É interessante isso. Paulo ele usa essa expressão quando ele trata sobre esse assunto da salvação do Calvário. Ele fala sobre a redenção, mostrando que o primeiro Adão fracassou, mas o segundo Adão perfeito morreu na cruz, deu brado na cruz e ressuscitou ao terceiro dia e está à direita de Deus, intercedendo por nós. E se nós estamos aqui hoje, é porque ele foi perfeito em tudo. Glória a Deus por isso. Muito bem. Quando olhamos para o Senhor Jesus Cristo, concluímos que a humanidade não foi um fracasso, porque apenas nele somos plenamente redimidos. Então, seja, a humanidade existe, é isso que o texto está dizendo aqui, existe e ainda está de pé e ainda tem esperança, porque este homem perfeito veio para corrigir a curva, para voltar a colocar o homem no caminho original.
o caminho da comunhão com Deus. Porque a palavra redenção, amados, a grosso modo, significa dizer trazer de volta aquilo que estava perdido. E o homem perdeu 3 coisas no jardim do Éden. Ele perdeu a comunhão, ele perdeu a posse e a autoridade da terra, a terra passou a produzir cardos, espinhos e a ser maldita, e ele perdeu a vida eterna, comunhão, liderança, posse na terra, as bênçãos da terra, ele perdeu, a terra passou a ser maldita, e a vida eterna. Deus não fez o homem para morrer, Deus fez o homem para viver eternamente. Mas com a entrada do pecado ele perdeu essa condição, e aí vem aquela palavra que diz assim: tu és pó e ao pó há de se tornar. Muito bem, Jesus quando ele vem, ele traz de volta essas 3 coisas importantes que o homem perdeu. Ele traz de volta a comunhão, ou seja, quando você crer no Senhor Jesus, quando o ser humano aceita e abraça a mensagem salvífica da cruz, ele nasce de novo, ele se torna uma nova criatura. Essa expressão que a Bíblia usa, 2 expressões, a expressão de adoção de filho e a expressão de nascer de novo, que significa dizer se tornar uma nova criatura, ou seja, viver novamente no sentido espiritual, porque a partir do pecado o homem morreu espiritualmente, se afastou de Deus. A comunhão foi cortada, o homem foi expulso do jardim do Éden, mas Jesus traz de volta esta comunhão, esse Jesus perfeito. Ele veio para isso, para trazer de volta essa comunhão. É por isso que Jesus, no capítulo 3 de João, ele fala para Nicodemos: ora, Nicodemos, é necessário nascer de novo. Nascer do quê? Pergunta Nicodemos. Como que pode, eu já sendo velho, voltar ao ventre da minha mãe? Aí Jesus traz ali um puxão de orelha, né? Digamos assim, uma exortação, né? De certa forma, para Nicodemos, dizendo: tu és mestre, tu pertence ao Sinédrio, és um dos príncipes em Israel e não sabe sobre a palavra nascer de novo, no sentido espiritual. Jesus estava dizendo para ele: nascer da água, nascer do Espírito, nascer da palavra e nascer espiritualmente, passar a ser templo do Espírito Santo e ser uma nova criatura. Muito bem, Jesus trouxe isso de volta. Jesus traz também isso no futuro, quando ele vier para regenerar e implantar o milênio na terra. Ele estará trazendo de volta o estado em que a terra estava quando o homem tinha plena comunhão com Deus no jardim do Éden. Aí a parte que tange a redenção que Paulo fala em Romanos, que a natureza geme aguardando esse dia. Então veja, a própria terra será regenerada, restaurada, entregue aos homens. E os homens estarão aqui vivendo durante 1000 anos nesse processo de regeneração sob a liderança de Jesus Cristo. Também faz parte da redenção, porque redimir significa trazer de volta aquilo que foi perdido. E o último e terceiro aspecto da redenção, que é a questão da vida eterna que o homem perdeu, Jesus, ele diz, inspirando Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, né, que é isto que é mortal, falando do corpo físico, da natureza humana do homem, isso que é mortal se revestirá da imortalidade. Isto que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, ou seja, viveremos eternamente, porque este foi o projeto original, que através do pecado o homem perdeu quando ele desobedeceu à ordem de Deus. Então veja, amados, esse homem perfeito, ele veio para restaurar o homem Jesus, o segundo Adão. E o terceiro subponto, ele fala dessa perfeição mais categoricamente. Aí ele vai no cerne da questão. E ele fala que esta perfeição se trata da perfeição espiritual e moral de Jesus. Em outras palavras, a perfeição que está sendo analisada aqui e abordada aqui não é uma perfeição física, uma perfeição aparente, digamos assim, porque nós acabamos de ler o texto lá de Isaías 53, que os irmãos viram, que Jesus, humanamente falando, no seu tempo,
ele não era nenhum exemplo de beleza física. Diz que ele não tinha parecer nem formosura, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, falando do seu aspecto físico. Trabalhador, homem de dores. Mas aqui a perfeição está falando no sentido moral de Jesus enquanto homem aqui na terra. Jesus, moralmente, ele era perfeito. Diz o escritor sacro, inspirado por Deus, que nenhuma palavra não se achou de engano em seus lábios. Estou parafraseando para os irmãos entenderem. Tudo que Jesus fazia era com sinceridade, com justiça, com perfeição, com amor, com beleza, em prol do próximo, em prol da salvação dos perdidos. Por quê? Porque ele foi e sempre será o homem perfeito, tanto no seu falar quanto no seu agir. Não se achou nenhum dolo em seus lábios. Lá em 1 de Pedro, capítulo 2, verso 21 até o verso de número 24. Ele era perfeitíssimo em todas as coisas. Ele é o nosso excelso modelo, como registra Paulo aos Efésios no capítulo 4, no versículo 13. Então veja, mostrando aí a perfeição desse ser chamado Jesus, encarnado, que veio na terra para realizar a obra da redenção. E isso é maravilhoso. Para fechar com chave de ouro, Hebreus capítulo 7, verso 26. Está registrado assim: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Mais sublime, mais áureo, mais puro, mais glorioso do que o próprio céu. Claro que ele está usando aqui uma hipérbole para intensificar essa qualidade da perfeição de Jesus Cristo. Isso podemos glorificar e dizer que temos um sumo sacerdote, alguém que está agora à direita de Deus intercedendo por nós, que é perfeito, que é justo e fiel para nos atender nas nossas aflições. Amém, queridos? Muito bem. Então, neste momento que você entendeu que Jesus, ele viveu nessa terra, ele nasceu como homem, viveu como homem, ele teve a sua natureza humana, teve também a sua natureza divina, como ele é divino, ele é Deus. E poderíamos citar aqui inúmeras passagens e passar horas e horas falando sobre isso, mas não é o caso aqui, né? Temos que ir adiante para encerrar. E agora no último tópico, Jesus, o homem imperfeito, mostrando a perfeição desse Salvador, desse Redentor, desse profeta, desse Filho de Deus, né? Poderia citar aqui os ofícios de Jesus, né? Enquanto o Mashiach, enquanto o Messias. Poderia citar alguns títulos, por exemplo, o Cristo, que do grego significa ungido, né? No hebraico é Messias, a transliteração de Mashiach, né? E por aí vai, mostrando que ele era perfeito. E nós concluímos dizendo, o professor, pastor Claudionor de Andrade foi muito feliz quando ele traz essa conclusão bem sucinta, mas bem categórica. Olha que coisa maravilhosa. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador de nossa fé. Ele está fazendo uso daquela passagem de Hebreus, né? Chegaremos à estatura de varão perfeito. Opa, já fez uso de outra passagem que Paulo escreve, né? Sobre varão perfeito. Homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo. Ele é o nosso consumado exemplo em todas as coisas. Se as coisas estão difíceis, olhe para Jesus. Parece que não está dando certo? Olhe para Jesus. Parece que as circunstâncias estão conspirando contra? Olhe para Jesus. Ele é a perfeição. Ele tem uma saída, né? E diz aqui, ó, ele é o nosso consumado exemplo de todas as coisas. E por ele ansiamos. Quando do arrebatamento da igreja
estaremos para sempre com nosso Senhor, com nosso amado Salvador, Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém? Louvado seja o Cordeiro de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe e que este rápido comentário que fizemos aqui sirva de edificação para a sua alma, para a sua vida, para a sua família, nesses tempos difíceis que estamos atravessando. Mas como Igreja do Senhor, nós cremos na perfeição do Cristo, do nosso Salvador, e que Ele está atento a tudo que está ocorrendo e protegendo a sua Igreja na terra. Louvado seja o Senhor. Muito obrigado e fiquem todos na paz que excede todo entendimento. Amém.